A história começa no presente, com Julian Albans, o garoto que um dia aprendeu da forma mais difícil o que significa empatia e arrependimento. Após os acontecimentos de Extraordinário, Julian carrega o peso de seus erros. Ele foi suspenso, afastado da escola e agora tenta recomeçar. É nesse momento de reflexão que sua avó, Sarah, decide lhe contar algo que mudaria sua vida para sempre. Julian, quero te contar sobre o tempo em que eu tinha a sua idade. Com essa frase, o filme nos transporta para outra época. Uma França ensolarada e tranquila, antes que a guerra deixasse marcas profundas. A câmera nos leva por ruas charmosas, cheias de flores e risos. Vemos Sarah, ainda criança, uma menina judia, sonhadora, com os cabelos claros e os olhos cheios de curiosidade pelo mundo. Ela vive uma vida confortável com seus pais, cercada por amor e segurança. Seu pai é médico cirurgião e sua mãe, uma mulher doce e carinhosa, é professora de matemática. Sarah adora desenhar e brincar com suas amigas. É uma menina comum, cheia de sonhos, vivendo num tempo em que a inocência ainda parecia possível. Em sua escola havia um menino que todos os chamavam de Tortu, por conta da maneira como ele andava. O menino tinha pólio, que é uma doença causada pelo poliovírus que pode levar à paralisia, especialmente nos membros inferiores, e Tortu é uma espécie de caranguejo, por isso o chamavam desse jeito. Sarah nunca o tratou mal, porém ela andava com amizades que faziam mal a ele. Sarah era uma garota inocente, tentando viver uma vida normal. Era artista, desenhava coisas que a faziam se sentir melhor, deixava a criatividade despertar em um caderno que sempre a acompanhava. Ela gostava de um garoto de sua escola, então o desenhou em seu caderno, e um dia esqueceu-o na sala. Tortu pegou o caderno e devolveu a ela, e a encarou por alguns segundos. Ela ficou um pouco sem graça, mas logo o menino saiu. Em seguida, o menino de quem ela gostava apareceu e perguntou a ela se ele era seu amigo. Ela ficou um pouco nervosa e respondeu que não e que havia apenas esquecido o livro na sala. O menino então perguntou se poderia ver o seu caderno. Sarah, um pouco sem graça, entregou o caderno a ele e ficou nervosa quando ele parou na página em que estava o seu desenho. Ele perguntou se foi ela que desenhou, e ela a sente um pouco apreensiva. Ele diz que gostou do desenho e disse a ela que ela desenha bem. Isso a fez se sentir feliz, se não fosse pela frase que vem logo em seguida. Ele diz para uma judia. Ele joga o caderno dela no chão. Humilhada, ela pega o caderno e, triste, tenta seguir o seu dia. Com a ocupação nazista, tudo muda. Símbolos aparecem nas portas e os judeus começam a ser vistos como inimigos. Com isso, Sarah finalmente começa a abrir os olhos e se pergunta: por que as pessoas nos odeiam? Ao chegar em casa, ela escuta uma conversa de seus pais. Eles estão assustados e dizem que não existe mais França. Tudo é dominado pela Alemanha agora, e em breve eles terão que partir. Sarah fica triste por ter que ir embora, mas seus pais prometem a ela que irão voltar quando tudo terminar, e seu pai a faz prometer que ainda usará as botas de inverno, mesmo tendo que esperar o inverno todo para usar os sapatos novos. Ela sim. Mesmo assim, Sarah tenta seguir sua rotina. Ela vai à escola, sem imaginar que aquele seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. Ela desobedece seus pais e troca de sapatos, sem saber as consequências. Ao chegar, percebe que o ambiente está estranho. Há silêncio demais, olhares assustados e os professores estão tensos. Logo, soldados nazistas entram na escola e ali, com uma lista em mãos, procurando 14 crianças judias. O coração de Sarah dispara.
Com a ajuda de seus professores, as crianças são levadas às pressas para se esconder, tentando escapar antes que os soldados as encontrem. Mas em meio a pessoas boas que tentam salvar os alunos desse terrível destino, entra em cena um menino, o mesmo menino de quem antes Sarah gostava. Entrega o esconderijo às tropas nazistas. Os gritos ecoam pelos corredores, o som das botas bate contra o chão. Os soldados encontram as crianças e começam a levá-las à força. Em meio ao caos, Sarah é a única que consegue fugir. Ela corre sem olhar para trás, consegue se esconder e escapar, mesmo com dificuldades por causa do sapato. Ela corre até uma antiga torre e se esconde entre as sombras, ofegante, tremendo, sozinha, cercada pelo medo. Ela acredita que será encontrada a qualquer momento, mas é ali, naquele instante de desespero, que surge alguém inesperado. O garoto zoado pelos colegas, o mesmo garoto em quem ela nem ao menos sabia o nome. Quando encontra Sarah, assustada e sem rumo, ele não hesita, estende a mão e decide ajudá-la. Ele diz para Sarah ir com ele, pois ele sabia como escapar. Ele a guia pelos esgostos da cidade, enquanto os soldados continuam vasculhando a escola, pois perceberam que só havia 13 crianças. O som da água e o eco dos passos criam uma trilha de tensão, mas juntos eles conseguem escapar. Após uma longa e perigosa travessia subterrânea, Julian leva Sarah até sua casa, uma casa simples, mas segura, com pais amorosos e corajosos. Lá, a menina judia finalmente encontra abrigo. Ela se assusta um pouco com o rato e com os morcegos no teto, porém é o começo de uma nova vida, e se não fosse pelo Julian, talvez ela nem estivesse viva. Sarah agradece e o chama de Tortu. O menino fica um pouco chateado e pede a ela que o chame pelo seu nome. Sarah fica sem graça, pois não sabia o seu nome, apenas o nome que lhe foi apelidado. O menino então responde: "Meu nome é Julian." E é nesse celeiro que Sarah e Julian começam a construir algo raro, uma amizade pura, nascida em meio ao horror. No dia seguinte, Sarah conhece os pais de Julian, Vivienne e Jean-Paul. Eles a recebem com carinho, como se fosse sua própria filha, e prometem fazer de tudo para encontrar os pais de Sarah. Esses gestos de amor e segurança oferecem a ela uma fagulha de esperança em meio ao caos. Na sua primeira noite no celeiro, Sarah chora, sentindo falta dos pais e preocupada com o que poderia ter acontecido com eles. Ao olhar para o teto, ela percebe um pássaro branco entrando por um dos buracos. Por um instante, o pequeno pássaro parece falar com ela, confortando seu coração aflito. Ele se torna um símbolo silencioso de esperança e proteção. Julian dá instruções firmes. Nenhum vizinho pode descobrir a existência de Sarah. Os Lafleur, vizinhos curiosos e intrometidos, poderiam colocar tudo a perder. A menina aprende que sua sobrevivência depende do silêncio absoluto. Julian, mesmo limitado pela polio, faz tudo o que pode para tornar os dias de Sarah mais suportáveis. Ele lhe entrega livros, um novo caderno de desenho e lhe oferece para dar aulas, compartilhando tudo o que aprende na escola para que ela não fique para trás. As horas se transformam em dias e Sarah encontra momentos de alegria. Ela desenha, escreve e espera ansiosa pela chegada de Julian à noite. Em suas criações, ela desenha os pais, sentindo a saudade e preocupação pulsando em seu coração, mas Julian está sempre lá, com sua companhia, histórias e gestos gentis, acalmando suas dores e medos. Numa noite especial, Julian traz um presente que ele sabia que Sarah adoraria, uma foto de Charles Chaplin. Ele havia observado os dias antes o quanto ela ria enquanto assistia ao filme e queria trazer um pouco daquela alegria para o celeiro.
Sarah fica radiante, agradece emocionada e a amizade entre os dois se torna ainda mais forte. Mas lá fora, a cidade está cada vez mais perigosa. Meninos da escola são recrutados para a milícia nazista, patrulhando a cidade com ordens de reportar qualquer comportamento suspeito. Julian, no entanto, tem amigos no cinema onde trabalha, um pequeno grupo de resistência que luta pela liberdade. Ele recorre a eles, em segredo, pedindo ajuda para conseguir documentos que permitam Sarah fugir para a Suíça. Eles aceitam ajudá-lo, mas avisam que levará alguns dias. Sarah sente um misto de medo e tristeza. Ela está segura no celeiro, com Julian e seus pais adotivos, e não quer deixar aquele refúgio, mas Vivienne a conforta. Não sabemos se é completamente seguro aqui. Aceitar a fuga pode ser a melhor chance que você tem de sobreviver. E assim, mesmo em meio à incerteza, Sarah começa a compreender o verdadeiro significado da coragem e da confiança. Ela está escondida, mas cercada por amizade, cuidado e esperança. Uma luz suave que brilha no coração da escuridão. Alguns dias depois, enquanto passava mais um momento de estudos com Julian, Sarah percebeu a inquietação dele. Preocupada com a ideia de ter que ir para a Suíça, ela perguntou: Julian, você já foi à Suíça? Julian, um pouco hesitante, respondeu: Nunca, nem a Paris, só saio de casa para ir à escola. Um sorriso travesso surgiu no rosto de Sarah. Ela teve uma ideia e decidiu mostrar ao amigo seu mundo imaginário. Ela o levou até um carro que ficava no celeiro. Ambos entraram no carro e Sarah começou a narrar os lugares que Julian nunca tinha visto. Então, o que está achando de Paris até agora? Perguntou ela. Julian, um pouco hesitante, respondeu: É, bem legal. Então Sarah saiu do carro e pediu que Julian pegasse o volante e explicou: É só você usar a imaginação. Visualize na mente. Ela pegou uma lamparina, projetou sombras na parede, criando edifícios, ruas e monumentos. Narrava cada detalhe: o conclave de Concórdia, deliciosos cafés, as floriculturas. Por fim, ela faz a sombra de um pássaro. Consegue ver? Julian sorriu. Você quer que eu diga sim, certo? Sarah respondeu com um brilho nos olhos. Só é divertido se você se esforçar. O mundo real tem limites, mas a imaginação não tem fronteiras. Novamente, Sarah narrava sua imaginação. Estradas, Notre Dame, praças e a beleza de Paris. Aos poucos, a imaginação de Julian se despertava e ele começava a enxergar a cidade com seus próprios olhos. Sarah voltou a dirigir e projetou a icônica torre em sua imaginação, enquanto Julian a admirava, maravilhado. Naquele instante, a realidade cruel da guerra parecia distante, substituída por um mundo feito de criatividade, amizade e esperança, onde a imaginação podia superar qualquer limite. As semanas seguintes pareciam passar devagar e ao mesmo tempo rápido demais. Sarah continuava suas brincadeiras com Julian no carro imaginário, explorando cidades, monumentos e mundos que só existiam na imaginação deles. A amizade se tornava cada vez mais forte, e em uma noite especial, Julian preparou um pequeno espetáculo para Sarah. Vestindo como Charles Chaplin, ele encenou cenas engraçadas que a fizeram rir e se sentir reconfortada. Uma pequena luz em meio à escuridão do mundo lá fora. Mas Sarah estava com medo de ir para a Suíça. Ela sabia que sentiria falta daquelas noites com Julian. Era como se tivessem construído o próprio universo secreto, mesmo com o mundo ficando cada vez mais sombrio. Um dia, Julian foi até seu local de trabalho no cinema, buscando os documentos que permitiam a fuga de Sarah. Porém, ao chegar, encontrou tudo revirado. Colegas que haviam se aliado à milícia destruíram o lugar, e seu amigo que antes ajudava não podia fazer mais nada. Julian conseguiu escapar, mas ficou desolado e de luto por perder seu amigo.
Sarah, percebendo a tristeza de Julian, tentou reconfortá-lo. Ela lhe entregou um desenho de um pássaro branco, dizendo que aquele pássaro a confortava e cantava sua música de infância. O gesto fez Julian se sentir melhor e trouxe um pouco de esperança em meio à frustração. Mas a situação na França só piorava. Novos quartéis eram construídos, nazistas vigiavam cada estrada e saída da vila, e a possibilidade de fuga para a Suíça desapareceu. Os pais de Julian continuavam cuidando de Sarah com carinho, tornando sua vida o mais suportável possível. Vivienne cuidava dela, cortava seu cabelo, trazia roupas limpas, alimentava e passava algumas horas de companhia. Mas eram as visitas de Julian que a faziam se sentir feliz. O celeiro havia se tornado o mundo deles, e Julian era o centro desse mundo. Ambos compartilhavam algo em comum. Haviam experimentado o ódio das pessoas e compreendido que a bondade exige coragem e que quando a bondade pode custar a vida, ela se torna um verdadeiro milagre. Sarah começou a ver Julian como algo a mais do que um amigo ou um salvador. Ele era sua luz. Numa noite especial, Julian preparou uma surpresa. Em vez da viagem imaginária de sempre no carro, ele trouxe um reprodutor de filmes e projetou a cidade de Nova York diante de Sarah. Ela ficou encantada, maravilhada com o que via e extremamente feliz. Na escola, Julian foi chamado pelo diretor por ser um aluno exemplar. Ele foi incluído em aulas avançadas, o que o deixou muito contente. No escritório do diretor, ele avistou o antigo caderno de desenho de Sarah, que sempre a acompanhava. Num ato de coragem, Julian pegou o caderno e entregou a Sarah, que ficou radiante. Folheando o caderno, Sarah encontrou o desenho do garoto de quem gostava no passado. Sentiu nojo e, olhando para Julian, disse: "Eu era tão boba naquela época." Julian a confortou, dizendo que estava tudo bem. De repente, ouviram alguém se aproximando do celeiro. Sarah se esconde e Vincent, o garoto de quem ela gostava, aparece acompanhado de 2 amigos. Eles interrogam Julian, perguntando sobre o que ele havia feito no escritório do diretor, o que ele havia roubado. Os amigos de Vincent tentam fazê-lo parar, mas Vincent não cede. Em um ato desesperado, Julian dá um soco em Vincent e usa a lanterna para assustar os morcegos no teto do celeiro, que saem voando, expulsando Vincent e seus amigos. Sarah desce para ver como Julian está, mas ele, irritado, a chama de egoísta. Ele reclama que eles podem voltar a encontrá-la e lembra que ela nem sabia seu nome durante anos. Julian vai embora furioso, pedindo apenas que Sarah se esconda novamente. Sarah, com raiva, rasga o desenho de Vincent do seu caderno e o queima. Semanas passam sem a visita de Julian. Sarah fica triste, recebendo apenas a companhia de Vivienne, e sente a ausência da luz que era Julian, vivendo na espera de dias melhores. Depois de um tempo, Julian volta a aparecer e ambos conversam sobre o que aconteceu. Julian diz que odeia o fato de Sarah o ver daquele jeito, como um fraco e inútil, e diz que antes dele pegar pólio, ele corria rápido e era o mais rápido da turma. Sarah diz a ele que ele é forte e corajoso, a pessoa mais corajosa que ela conhece. Então Julian retruca: "Porque eu ando de muleta? A muleta não me faz mais corajoso, ela me faz andar." Sarah tenta argumentar, mas Julian só pede para ela parar de falar. Sarah então diz a Julian que pensou no que ele disse sobre ela ser egoísta. Julian diz que estava com raiva e não queria realmente falar aquilo para ela. Mas Sarah diz que é verdade, e se fosse Julian que precisasse ser salvo, ela provavelmente não teria feito nada. Julian diz que ela não tem como saber disso, e ela diz que sabe, e pede desculpas. Julian diz que ela tentou salvar ele, e ela diz que teria matado eles 2. Julian sorri e diz provavelmente, e que mesmo assim ela foi corajosa, e assim eles fazem as pazes. O verão chegou e as estradas ficaram cada vez mais perigosas, então Julian começou a fazer o caminho mais longo para a escola, e de repente chegou a primavera, e ela já estava escondida ali por mais de um ano. Então a família de Julian fez uma surpresa para Sarah. Era aniversário dela,
Então eles comemoraram com um pequeno bolo de chocolate e Julian entrega a ela um presente, um pássaro branco esculpido em madeira. Eles comemoram com dança. Jean-Paul liga o rádio e uma música começa a tocar. Sarah chama Julian para dançar. Eles dançam um pouco sem jeito, mas ficam felizes. De repente, a música é interrompida por um aviso. Os aliados estão vencendo a guerra e abrindo um caminho até Roma, e a França será a próxima. Com essa notícia, eles ficam muito felizes, pois o fim da guerra está próximo. Depois da pequena comemoração de aniversário, Julian preparou uma surpresa para Sarah e a chama para sair do celeiro. Essa é a primeira vez que Sarah sai do celeiro em anos, e ela finalmente sente ar fresco. Antes ela tinha medo da noite, por conta dos lobos, mas naquele momento ela não tinha medo. Julian a leva para um passeio na floresta. A noite está iluminada pela luz da lua, e Julian olha para Sarah e diz: Feliz aniversário. Tem uma coisa que eu quero te dizer, e se eu não falar agora eu nunca vou conseguir. É o seguinte, se a guerra realmente for terminar logo, quando ela terminar, eu quero que você saiba que no futuro que eu vejo pra mim, bom, você faz parte dele e eu queria saber se... Mas eu ainda nem perguntei. Eu sei a resposta. Eles se aproximam e se beijam, selando um amor nascido da coragem, da amizade e da esperança. Julian passa a noite no celeiro com Sarah, e na manhã seguinte, Sarah entrega seu caderno de desenho a ele. Ela não diz que o ama naquela manhã, mas promete contar na próxima noite, um amor que cresceu entre sombras, medos e a luz da imaginação. Julian abre o caderno de desenho de Sarah durante a noite e vê um desenho em seu caderno junto ao poema. Eu costumava ter medo da noite, mas agora vejo como um momento para escutar a alma do mundo, como uma música. Você ama o Julian? Você ama o Julian? E eu respondo, sim, eu amo o Julian. Na manhã seguinte, algo muda. Talvez Julian se sinta mais confiante, porque decide ir pelo caminho principal. Mas infelizmente ele é capturado. Vincent vasculha a bolsa de Julian e encontra o caderno de Sarah. Tudo é descoberto. Vincent vai de moto até o porão de Sarah. Assustada, ela foge pelo teto e entra na floresta. Vincent percebe e corre atrás dela, atirando. Sarah, assustada, continua correndo, até que ele finalmente a alcança e a aponta para ela. Ela, com medo, desesperada, o chama de covarde e vira de costas, já sabendo o seu destino. De repente, lobos aparecem e atacam Vincent. Ele cai no chão e Sarah percebe que ele estava com a bolsa de Julian. Agora ela entende tudo. Julian foi levado. Determinada, Sarah procura os pais de Julian, mas não os encontra. Vai até os vizinhos Lafleur e descobre que eles também estão ajudando um casal de judeus a fugir para a Suíça. Na verdade, eles não eram espiões. Eles oferecem ajuda para Sarah, mas ela recusa, quer salvar Julian. Eles tentam negociar com os guardas, mas são enganados. Os soldados mentem e dizem que não levaram ninguém. Um antigo colega de Julian informa que ele ainda poderia ser salvo, mas será necessário pagar um preço certo. Os Lafleur entregam dinheiro aos pais de Julian, que vão de carro o mais rápido possível para tentar salvá-lo. No caminho, o carro que transportava Julian e os outros prisioneiros é bloqueado, e eles devem continuar a pé. Alguns que estavam com Julian tentam fugir, e ele também tenta escapar, mas infelizmente não consegue. Seus pais tentam comprar sua liberdade, mas é tarde demais. Eles voltam para contar a Sarah o que aconteceu. Sarah fica desolada, perdeu o amor de sua vida e não teve a oportunidade de dizer que o amava. Ela não consegue mais entrar no celeiro e fica sob os cuidados dos Lafleur até a libertação. Quando tudo finalmente termina, Sarah volta à escola e descobre que seu pai está vivo. Ele havia conseguido escapar. Infelizmente, sua mãe foi capturada no mesmo dia em que os soldados foram à escola e, infelizmente, não sobreviveu.
Apesar de toda a dor, Sarah ainda mantém contato com os pais de Julian, visitando-os regularmente e guardando para sempre a memória de Julian, do amor que compartilharam e do pássaro branco de madeira, símbolo de coragem, esperança e liberdade. A história de Sarah e Julian nos mostra que, mesmo em tempos de escuridão e medo, a coragem, a bondade e o amor verdadeiro podem florescer. O pássaro branco, símbolo de esperança e liberdade, nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar a luz, a amizade e humanidade. Que a memória de suas escolhas corajosas e dos laços que criaram nos inspire a valorizar cada gesto de gentileza, a lutar pelo que é certo e a nunca perder a fé na vida, mesmo quando tudo parece perdido. Viva a humanidade! E se você gostou desse vídeo, eu peço que por favor deixem o like e se inscrevam no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!